Muito obrigada pela presença de vocês. Vamos começar já a nossa aulinha. Amado Micael, agradecemos pelo dia de hoje, por tudo que nos aconteceu, por todos os desafios que nos permitistes enfrentar. Nós te oferecemos a nossa alegria, a nossa força, nosso cansaço, frustrações e decepções. Que o nosso ajustador nos dê sabedoria e discernimento para que possamos superar o nosso ego e testemunhar aos nossos irmãos os ensinamentos vivos de Jesus. Que o Espírito da Verdade se derrame sobre todos nós e nos guie na nossa longa caminhada até o Pai. Que o Espírito Santo aumente a nossa fé e o nosso amor divino, para que sejamos exemplos vivos da Tua vontade. E sempre que a vontade do Pai seja feita. Então, a gente vai falar hoje, né? Essa é a aula número 3 do capítulo 1 do módulo intermediário, e a gente vai falar sobre as esferas sagradas do paraíso, as esferas do Pai, do Filho e do Espírito. Essas ilustrações que eu coloco sempre são meramente ilustrativas, são a minha interpretação para o que eu estou lendo, né? Não tem necessariamente a ver com a verdade, e também os recortes que eu fiz aqui são todos a minha interpretação. Então, como eu sempre digo, nada substitui o livro de Urantia, a leitura dele. Esse é um mapa, né, um detalhe do mapa do grande universo. Então, aqui está a Ilha do Paraíso. Essas esferas aqui tem 3 círculos, não sei se vocês conseguem ver. Cada círculo desse tem 7 esferas. Então, as mais próximas à Ilha do Paraíso são as esferas sagradas do Pai, as do meio são as esferas sagradas do Filho, e as da borda aqui do exterior são as esferas sagradas do Espírito, tá? Aqui estão os 7 círculos de Avona, com seus 1 milhão de mundos habitados. Aqui na volta, a gente tem os 7 superuniversos. Eu pus um detalhe para o nosso, né? Que é o Orvonton, cuja capital é o Versa. Aqui, a gente tem o nosso universo local, que é Nébadon, cuja capital é Salvington. E aqui, pitiquinho, tá Urantia, tá? Então, esse é o mapa, um detalhe do mapa do grande universo. O grande universo, como organizado atualmente, então, consiste desses 7 superuniversos, com aproximadamente 7 trilhões de mundos habitáveis, mais as esferas arquitetônicas de 1 bilhão de esferas, e as 1 milhão de esferas do universo central de Avona. Então, no espaço entre a ilha central do paraíso, que é... Cadê meu cursor? Eu perdi meu cursor, que beleza. Passa para o lado de lá. Aqui, achei. Então, é a Ilha do Paraíso, que está aqui, e os circuitos externos de Avona, que são esses daqui. Nós temos os 3 circuitos menores de esferas especiais. Então, como eu já havia dito, a órbita mais interna são as esferas secretas do Pai. A segunda órbita é composta dos 7 mundos luminosos do Filho Eterno, e na órbita mais externa são as 7 esferas imensas do Espírito Infinito, os mundos 7 executivos dos Espíritos Mestres. Aonde que eu mudo aqui? Só clicar em cima da tela também está em cima da imagem. Esses 3 circuitos com 7 mundos do Pai, 7 mundos do Filho, 7 mundos do Espírito, são as esferas de grandiosidade insuperável e glória inimaginável. E a sua construção material ou física é de uma ordem não revelada para nós. Cada circuito é de um material diferente e cada mundo de cada circuito é diferente, exceto os 7 mundos do Filho, que são iguais na sua constituição física. Todos os 21 mundos são esferas enormes e cada grupo de 7 é diferentemente eternizado. Ou seja, eles sempre existiram como paraíso e eles são eternos. Não há registro sobre a origem deles.
E os reveladores nos dizem que nós não somos capazes de entender muito bem a vida nessas esferas, que a gente não consegue ter uma visão coerente delas, nem quanto à sua natureza, nem quanto à sua função. E que milhares de atividades acontecem ali que não são reveladas a nós, né? Então, essas 21 esferas, as 7 do Pai, 7 do Filho e 7 do Espírito, abrangem os potenciais da função do universo mestre. Portanto, esses documentos permitem apenas uma visão bem superficial de certas atividades pertinentes a essa época atual do grande universo, tá? Ou melhor, de um dos 7 setores do grande universo. Então, os 7 mundos sagrados do Pai. As 7 esferas secretas do Pai giram em torno do paraíso, em proximidade estreita com a ilha eterna, e são altamente refletivas da luminosidade espiritual do brilho central das deidades eternas, lançando essa luz de glória divina por todo o paraíso, e mesmo sobre os 7 circuitos de Avona. O circuito das esferas sagradas de vida do Pai contém os únicos segredos inerentes à personalidade no universo dos universos. Esses satélites do paraíso, no mais interno dos 3 circuitos, lembra aquele pertinho da ilha do paraíso? São os únicos domínios proibidos concernentes à personalidade no universo central. E os mundos do Pai no paraíso são dirigidos pela ordem mais elevada dos filhos estacionários da Trindade, que são os segredos trinitarizados da supremacia. Então, quem são esses segredos trinitarizados da supremacia? No próximo módulo, nós estamos no módulo intermediário agora, né? No módulo avançado, a gente vai falar sobre todas as personalidades de todos os universos. Mas eu vou dar só um pitaquinho aqui para a gente entender um pouquinho, porque senão fica esquisito falar sobre eles sem saber quem eles são. Bom, eles não são criadores, mas são administradores. Eles falam que eles são administradores supremos e últimos, né? Eles funcionam em grupos de 10, como diretores coordenados e conjuntos das suas respectivas esferas. São eles quem dirigem e supervisionam cada uma das 7 esferas sagradas do Pai. Então, ou seja, tem um corpo de 10 segredos trinitarizados da supremacia, e eles cada 10 presidem um desses mundos. Então, são 7 mundos, vezes 10, nós temos 70 segredos trinitarizados da supremacia. E a condução dos assuntos dessas 7 esferas é totalmente entregue a esse corpo de 70 diretores supremos. Então, eles são diretores supremos dessas 7 esferas sagradas do Pai. A grosso modo. E por que esses mundos são secretos, né? Uma das razões pelas quais esses mundos são secretos é que cada uma dessas esferas sagradas desfruta de uma representação especializada ou manifestação das deidades que compõem a Trindade do Paraíso. Não de uma personalidade, mas de uma presença única da divindade, que pode ser apreciada e compreendida apenas por aqueles grupos especiais de inteligência residentes naquela esfera particular ou que podem ser ali admitidos. Então, a gente vai falar isso durante toda essa apresentação, né? Quem pode pertencer a cada esfera, tanto do Pai, quanto do Filho, quanto do Espírito, são aqueles seres que são daquela natureza, tá? Então, é como azeite e água. Quem for água não pode estar no mundo do azeite. Quem é azeite não pode estar no mundo da água, mais ou menos isso. Então, os segredos trinitarizados da supremacia são os agentes pessoais dessas presenças especializadas e impessoais da divindade. Foi aquilo que eu falei lá atrás. Os segredos são seres altamente pessoais, esplendidamente dotados e maravilhosamente adaptados ao seu trabalho. E, a seguir, a gente vai ver, então, cada uma das 7 esferas sagradas do Pai
e quais os segredos contidos em cada uma delas. O primeiro mundo, ou a primeira esfera, é Divinington. Esse mundo é o seio do Pai, a esfera de comunhão pessoal do Pai Universal, e nele existe uma manifestação especial da sua divindade. Divinington, a gente já leu nos documentos 12, 11, 7, 111, 107, bom, em todos os documentos que falam do ajustador, Divinington é o lar dos ajustadores do pensamento do paraíso. É o lar de inúmeras outras entidades, personalidades e outros seres que têm origem no Pai Universal. Então, Divinington é o seio do Pai, né? É o lar dos ajustadores do pensamento e o lar também de inúmeras outras entidades e personalidades que têm origem no Pai Universal. E somente os fragmentos do Pai, as personalidades e os outros seres de origem direta e exclusiva do Pai confraternizam-se e funcionam nessa morada. Então, é a história do azeite lá que eu tinha falado. E quais são os segredos de Divinington, né? Os segredos de Divinington, eles incluem o segredo da outorga e da missão dos ajustadores do pensamento. Então, a sua natureza, a origem e a técnica do seu contato com as criaturas mais baixas nos mundos evolucionários é um segredo dessa esfera no paraíso. Os reveladores nos dizem que as deidades consideram apropriado ocultar da nossa compreensão certas características dessa ministração grandiosa, né, e divina, desse fato que muitos dos reveladores não conseguem, nenhum revelador consegue entender como é que o Pai vem habitar na nossa mente. Eles nos dizem que até para eles, né, o conhecimento desses detalhes, dessa outorga, não são plenamente informados. E essa esfera também conserva os segredos da natureza, propósito e atividades de todas as outras formas de fragmento do Pai, como dos mensageiros por gravidade e das hostes e de outros seres que não são revelados a nós. O tempo todo eles estão dizendo que é bastante provável que essas verdades pertinentes a Divinington, que se mantêm ocultas inclusive para os reveladores, se fossem reveladas a nós, trariam muita confusão, além de dificultar o trabalho de várias ordens de seres. Então, por isso ficou oculto quando da revelação do livro de Urantia. Até porque nem eles sabem muito ao certo disso. O segundo mundo é Sonarington. Essa esfera é o seio do Filho. Então, lembra? Divinington, o seio do Pai. Sonarington, o seio do Filho, o mundo de acolhimento pessoal do Filho Eterno. Sonarington é a sede central do paraíso para os filhos de Deus, descendentes e ascendentes, após estarem inteiramente acreditados e aprovados. Esse mundo é o lar no paraíso de todos os filhos do Filho Eterno e dos seus filhos coordenados e coligados. E existem numerosas ordens de filiação divina ligadas a essa morada que não têm sido reveladas a nós mortais, já que elas não estão ligadas ao plano e o esquema de ascensão, né, da nossa progressão espiritual humana através dos universos até o paraíso, ou seja, não está ligado à nossa carreira ascensional, então não foi revelado a nós. E quais são os segredos de Sonarington? Bom, os segredos de Sonarington incluem o segredo da encarnação dos filhos divinos, como aconteceu com o nosso Micael, Jesus, aqui em Urantia. Então, quando um filho de Deus torna-se um filho do homem, nascendo literalmente de uma mulher, como ocorreu aqui no nosso mundo, isso trata-se, eles chamam isso de um mistério universal. Isso está ocorrendo o tempo todo nos outros universos, e o segredo dessa filiação divina é um segredo de Sonarington. A encarnação dos filhos divinos é um mistério de Deus, o Filho. Lembra? A outorga dos ajustadores do pensamento é um segredo de Deus, o Pai. A encarnação dos filhos divinos é um mistério de Deus, o Filho. É um segredo encerrado no 7º setor de Sonarington.
um domínio não penetrável por ninguém, exceto por aqueles que pessoalmente passaram por essa experiência única. E os reveladores nos dizem que apenas aquelas fases da encarnação que têm a ver com a nossa carreira ascensional foram trazidas ao nosso conhecimento. Há muitas outras fases do mistério da encarnação dos filhos do paraíso que são tipos não revelados de missão de serviço no universo, que não são abertos ao nosso conhecimento. E eles dizem também que existem ainda outros segredos, outros mistérios de Sonarrington. O terceiro mundo, ou a terceira esfera, é Spiritinton. Spiritinton, é difícil de falar. Esse mundo é o seio do espírito, o lar no paraíso dos altos seres que representam exclusivamente o espírito infinito. Aqui congregam-se os 7 espíritos mestres e algumas das suas filiações de todos os universos. Vocês lembram quais são os espíritos mestres? Então, o circuito do Pai, né, energia do Pai, energia do Filho, energia do Espírito, energia do Pai e Filho, energia do Pai e Espírito, energia do Filho e Espírito e energia do Pai, Filho e Espírito. Bom, também podem ser encontrados inúmeras ordens não reveladas de personalidades espirituais, seres destinados a múltiplas atividades do universo, não ligadas aos planos de elevação das criaturas mortais do tempo até os níveis de eternidade do paraíso. Então, se vocês estiverem prestando atenção, né, vocês estão vendo que a todo momento eles estão falando, se não faz parte do seu processo ascensional, se não faz parte da sua carreira, você não vai ficar sabendo disso. Esse segredo, todas essas informações e segredos que eles chamam, né, são revelados apenas para as criaturas que vivem nesses espaços ou que têm necessidade de passar por ele. E quais são os segredos de Spiritinton? Gente, eu não sei falar isso. Spiritinton. Eles envolvem os mistérios impenetráveis da refletividade. A refletividade é um segredo de Deus, o Espírito. E também um aspecto indispensável ao trabalho normal das inúmeras fases de ocupação no universo. Esse dom do Espírito Infinito é também utilizado em canais outros, diversos daqueles que fazem a reunião das informações e a disseminação dos dados. E ainda existem outros segredos de Spiritinton. Eu não sei falar isso. Bom, o que é a refletividade? A refletividade, uma vez o Henrique me falou, é como se Deus ou as deidades, Pai, Filho e Espírito, tivessem um iPad que estivesse se comunicando com os superuniversos e com os universos locais. Então, eles estão sabendo real time o que está acontecendo lá, e o que está acontecendo é como se fosse um monitoramento ao mesmo tempo, né? E essas energias se trocam. Então, o Espírito Infinito é capaz de coordenar todos os níveis da factualidade do universo, de uma maneira tal que seja possível, então, o reconhecimento simultâneo do mental, do material e do espiritual. E esse é o fenômeno da refletividade no universo, que é aquele poder único e inexplicável de ver, ouvir, sentir e saber todas as coisas à medida que acontecem em um superuniverso e de focalizar por refletividade toda a informação e conhecimento em qualquer ponto desejado. É como que quase que a natureza não é isso, mas se fosse fazer um paralelo, a natureza da onisciência e onipresença. O quarto planeta, ou a quarta esfera, é Vice-Gerrington. Esse planeta é o seio do Pai e do Filho. E é a esfera secreta de certos seres não revelados que têm origem nos atos do Pai e do Filho. Esse também é o lar do paraíso de muitos seres glorificados, de ancestralidade complexa,
aquelas cuja origem é complicada por causa das técnicas muito diversificadas que operam nos 7 superuniversos. Muitos grupos de seres que se reúnem nesse mundo não têm a sua identidade revelada aos mortais de Urântia. Então, esse documento é muito descritivo, né? E a todo momento eles estão falando que os seres não são revelados para nós, que os espaços não são revelados para nós, ou seja, só para a gente mais ou menos tomar conhecimento. E quais são os segredos de Vici Gerrington? Eles incluem os segredos da trinitarização. Os segredos de Vici Gerrington incluem os segredos da trinitarização, e a trinitarização constitui o segredo da autoridade de representar a trindade, de como atuar sendo vice-regentes da deidade, né? Do Pai, do Filho e do Espírito. A autoridade de representar a trindade, então, é passada apenas àqueles seres revelados e não revelados que são trinitarizados, criados, gerados por factualidades ou eternizados por quaisquer 2 ou 3 pessoas da trindade do paraíso. As personalidades trazidas à existência pelos atos trinitarizantes de certos tipos de criaturas glorificadas representam não mais do que o potencial conceitual mobilizado naquela trinitarização. Embora tais criaturas possam ascender por meio do caminho do abraço da deidade, aberto a todos os seus semelhantes. Então, de novo, no próximo módulo da escola, né, no avançado, a gente também vai falar dos seres trinitarizados e vai conseguir compreender um pouquinho melhor deles. Mas os reveladores nos dizem que os seres não trinitarizados, como nós mortais, não compreendem plenamente a técnica da trinitarização, seja por 2 ou 3 criadores, ou por certas criaturas, porque eles também podem ser trinitarizados por criaturas. E eles dizem também que há formas e fases de trinitarização que não foram reveladas no livro de Urântia, e que essas experiências, nos seus aspectos pessoais, estão devidamente guardadas e protegidas em Vici Gerrington. E ele falou também que esse revelador, né, nos falou também que nós não iríamos compreender inteiramente esse fenômeno, a menos que no futuro longínquo, na nossa carreira ascensional, se a gente desejasse seguir essa aventura e fosse bem sucedido nela, se a gente fosse, depois de finalitora, se nós fôssemos trinitarizados, desculpa, ainda assim, esses segredos seriam proibidos para nós. Mas que, ele dando uma de gostoso em cima da gente, ele fala assim, mas que para um perfeccionador da sabedoria, o ser que apresentou esse documento, todos os setores de Vici Gerrington estão abertos, já que ele é um ser de origem elevada na Trindade. E ele diz também que ele protege total e sagradamente todos os segredos de origem e destino. Então, os segredos a gente não iria conhecer de qualquer jeito. O 5º mundo, ou esfera, é Solitarienton. Esse mundo é o seio do Pai e do Espírito, e é o centro de encontro de uma hoste magnífica de seres não revelados, com origem nos atos conjuntos do Pai Universal e do Espírito Infinito. São seres que partilham de aspectos do Pai, além da sua herança do Espírito Infinito. Também é o lar dos mensageiros solitários e outras personalidades de ordem supra-angélicas. Durante a presente idade do universo, essa também é a esfera de status dos diretores de potência do universo. E então, os reveladores nos dizem que há um vasto número de ordens não reveladas em Urântia. Mais uma vez ele está falando isso. E eles dizem também que o fato de terem o seu domicílio no 5º mundo não significa necessariamente que o Pai tenha a ver, por exemplo, com a criação dos mensageiros solitários, porque não tem.
Os mensageiros solitários são uma progenie do Espírito Infinito. Mas que nessa idade do universo, o Pai tem a ver com a função dos mensageiros solitários. E quais são os segredos de solitário, então? Além dos certos segredos da trinitarização, esse mundo mantém segredos da relação pessoal do Espírito Infinito com algumas das filiações mais elevadas da terceira fonte centro. Então, em solitário, então, são mantidos os mistérios da associação íntima de inúmeras ordens não reveladas com os espíritos do Pai, do Filho e do Espírito, com o tríplice espírito da Trindade e com os espíritos do Supremo, do Último e do Supremo Último. Então, aqui, eu queria fazer um parênteses, né? O Deus Supremo, a gente sabe, é o Deus da experienciação, né? O Deus do tempo. O Deus Último é o Deus do absoluto, aquele que transcende o tempo. E aí ele fala também do Deus Supremo Último. Eu confesso que eu procurei e não fui feliz, eu não achei Supremo Último. Então, eu vou ficar devendo essa informação para você, ou depois, se alguém souber, pode falar, mas eu não consegui achar Supremo Último no livro. O sexto mundo. O sexto mundo é Serafim. Pelo nome, a gente já sabe quem é que mora lá, né? Essa esfera é o seio do Filho e do Espírito, e é o mundo lá das imensas hostes de seres não revelados, criados pelo Filho e pelo Espírito. É também a esfera de destino de todas as ordens ministradoras de hostes angélicas, incluindo supernafins, seconafins e serafins, que a Rosângela conhece tão bem. No universo central e nos universos mais afastados, também servem inúmeras ordens de magníficos espíritos que não são espíritos ministradores para aqueles que serão herdeiros da salvação, que somos nós. Todos esses servidores espirituais, em todos os níveis e domínios de atividades no universo, consideram o Serafim como seu lar no paraíso. Quais serão os segredos de Serafim? Os segredos de Serafim envolvem um mistério tríplice, dos quais o revelador só pôde mencionar o mistério do transporte seráfico. Então, existem mais dois que eles não contam para a gente. O que é o mistério do transporte seráfico? A capacidade de várias ordens de serafins e de seres espirituais aliados de envolver nas suas formas espirituais todas as ordens de personalidades não materiais e carregá-las em longas jornadas interplanetárias. Isso é um segredo fechado nos setores sagrados de Serafim. E os serafins de transporte compreendem bem esse mistério. Os outros mistérios são pertinentes às experiências pessoais de tipos de servidores espirituais que até agora não foram revelados a nós, pobres mortais. E, por fim, o sétimo mundo, que é Ascending, esse é o mundo do seio do Pai, do Filho e do Espírito. É o local de encontro das criaturas ascendentes do espaço, nós também, né? A esfera de recepção dos peregrinos do tempo que estão de passagem pelo universo de Avona no seu caminho até o paraíso. É o lar verdadeiro no paraíso das almas ascendentes do tempo e do espaço até que elas alcancem o status de seres do paraíso. Então, esse vai ser o mundo nosso, né, também. E os reveladores nos dizem que nós, mortais, passaremos a maior parte das nossas férias de Avona em Ascending. Então, quando a gente estiver em Avona, a gente vai ter férias e provavelmente a gente vai passá-las em Ascending. Aqui, nós nos engajaremos em milhares de atividades e eles falam que essas atividades estão além da nossa imaginação. E como em todos os avanços anteriores, na ascensão em direção a Deus, o nosso eu humano entrará aqui em novas relações com o nosso eu divino. Bacana, né? E quais são os segredos de Ascending?
Eles incluem os mistérios da evolução de uma alma imortal dentro da mente de uma criatura mortal e material. Então, o nascimento da alma na nossa mente. Nós não iremos compreender essas transações misteriosas antes de alcançarmos a Ascendington, quando finalmente elas nos serão reveladas. Todavia, depois que forem reveladas a nós, por alguma razão, permanecerão para sempre como um segredo nosso. Então, como todos os outros seres fizeram até agora, né, que a gente leu e foi relatando, todo mundo vai guardando segredo, nós também guardaremos os segredos de como é que evolui uma alma imortal dentro de uma mente de uma criatura mortal. E através dos nossos estudos do livro de Urântia, nós sabemos alguma coisa, né? A gente já aprendeu nos módulos anteriores, até da escola, como é que é feita a fusão eterna de um ajustador divino com uma alma imortal de origem humana. Mas os finalitores ascendentes conhecem essa experiência em si, como uma realidade absoluta, porque a gente vai passar por isso, então a gente vai ter esse conhecimento experiencial, mas para sempre vai ser um segredo nosso. A gente não vai contar para ninguém. E quais são as relações nos mundos do Pai, nessas 7 esferas dos mundos do Pai que eu acabei de falar para você, né? Para vocês. Então, mundo número 1, Divinington, que tem a energia do Pai. Número 2, Sonarington, a energia do Filho. Número 3, Spirington, que tem a energia... Sonarington, energia do Filho. Spirington, energia do Espírito. Visigerinton, Pai e Filho. Solitarington, Pai e Espírito. Serafington, Filho e Espírito. E, por fim, Ascendington, que é Pai, Filho e Espírito. Então, os reveladores nos contam que esses mundos lar, né, porque essas esferas são mundos moradia, né, das diversas ordens de seres espirituais, são esferas portentosas e maravilhosas. E na sua incomparável beleza e glória esplendorosa, são semelhantes ao paraíso. Deve ser maravilhoso. Então, as relações nos mundos do Pai. Esses são mundos de congregação, esferas de reunião que servem como endereços cósmicos permanentes. Então, quando a gente estiver lá no paraíso, por exemplo, a Ascendington vai ser o nosso endereço. Como finalitores, nós estaremos domiciliados no paraíso, mas a Ascendington será o nosso endereço domiciliar em todos os tempos, mesmo quando entrarmos no serviço do espaço exterior. Lembra? A gente falou, quando estava contando sobre a evolução da alma, que a carreira de finalitor, quando você se torna finalitor, você vai trabalhar nos mundos, né, dos 7 superuniversos, nos mundos em luz e vida. Mas que existe um projeto, e a toda hora eles falam isso, que eles especulam que quando todos os superuniversos estiverem em luz e vida, os finalitores estariam trabalhando, né, iriam trabalhar nos espaços exteriores. E talvez aí eles atingiriam, né, com essa experiência, o estágio o sétimo estágio do espírito. Porque até o paraíso a gente conquista o 6º. Por toda a eternidade, nós iremos considerar a Ascendington como nosso lar de recordações sentimentais e de memórias evocativas. Quando nos tornarmos seres espirituais do 7º estágio, possivelmente renunciaremos ao nosso status de residência no paraíso. Então, o que os reveladores estão dizendo o tempo todo é que a Ascendington é a única esfera sagrada que estará aberta sem reservas para nós quando a gente chegar ao paraíso. Quando nós mortais chegarmos em Avona, nos será concedida a permissão para visitar a Ascendington, mas não nos será permitido visitar os outros 6 mundos sagrados. Então, a gente não vai poder ir para Divinington, Sonarington, Spirington, Visigerinton,
Solitariton, Seraphinton, só Ascendito. Isso quando a gente chegar em Avona. Quando passarmos pelo regime do paraíso e após a nossa admissão no corpo de finalidade, quando a gente assinar nosso papelzinho como corpo de finalidade, nos será concedida a permissão para ir até Sonarinton, que é o mundo do filho, lembra? Já que nós somos filhos ascendentes de Deus. Contudo, sempre restará um sétimo de Sonarinton, o setor dos segredos da encarnação dos filhos divinos, que não estará aberto à nossa visitação. Então, a gente nunca vai saber como é que é feita a encarnação de um filho criador nascendo como homem no mundo geológico, no mundo evolucionário. Esses segredos nunca serão revelados aos filhos ascendentes de Deus. Finalmente, tereis acesso pleno a Ascendington e um acesso relativo a todas as outras esferas do Pai, exceto Divinington. Mas mesmo quando for-vos dada a permissão para aterrissar nas 5 outras esferas secretas, após vós haverdes transformados em finalitores, não vos será permitido visitar todos os setores de tais mundo, nem vos será permitido aterrissar nas margens de Divinington, que é o seio do Pai. E aí é engraçado porque, assim, Divinington, lembra, é o lar das criaturas pré-pessoais, dos fragmentos do Pai, dos ajustadores do pensamento. E aí eles falam, vocês não vão poder nem sequer aterrissar nas margens de Divinington. E aí ele fala assim, se bem que vós ireis com certeza estar repetidamente à mão direita do Pai. Então, não sei se isso é uma concessãozinha ou se, não sei, mas eu achei bem interessante ele falar isso. Nunca, por toda a eternidade, surgirá nenhuma necessidade da nossa presença no mundo dos ajustadores do pensamento. A gente vai ficar curioso por toda a eternidade. Vós podeis tornar-vos criaturas perfeitas, como o Pai Universal mesmo é perfeito na sua deidade. Mas não podereis saber sobre todos os segredos experienciais de todas as outras ordens de personalidades do universo. Então, acho que a gente vai saber muita coisa, mas não vai saber tudo. Desculpa. Quando o Criador... Desculpa. Quando o Criador tem um segredo de personalidade experiencial com a sua criatura, o Criador preserva esse segredo em confiança eterna. Após haverdes alcançado o paraíso, conhecereis e amareis ardentemente os 10 segredos da supremacia de origem que dirigem a Ascendington. Lembra? Cada esfera do Pai, ela é dirigida, né, por 10, cada uma delas por 10 seres, segredos da supremacia. Então, eles dizem que a gente vai amar ardentemente os segredos da supremacia que dirigem a Ascendington. E eles falam também que, à exceção de Divinington, vós também chegareis a um conhecimento parcial dos segredos da supremacia em outros mundos do Pai, se bem que não tão perfeitamente quanto em Ascendington, porque, como foi dito em todos os mundos, nunca a gente vai saber os segredos totais daqueles mundos, né? A gente só vai saber os de Ascendington, porque nós somos seres ascendentes. Os segredos trinitarizados da supremacia, eles estão relacionados ao Deus Supremo. Então, vocês se lembram? As 7 esferas do Pai são dirigidas, cada uma delas, por 10 segredos da supremacia. E com relação aos segredos trinitarizados da supremacia, como o seu próprio nome pode sugerir, eles têm a ver com o Deus Supremo. E eles são também relacionados ao último. Ou seja, esses segredos da supremacia são os segredos do Supremo e também os segredos do último, do Deus último. Então, os segredos do Deus do tempo, da experienciação, e o segredo do Deus absoluto que transcende o tempo. Agora, a gente vai falar sobre os mundos sagrados do Filho Eterno.
E eles são bem concisos, né, para essas esferas sagradas do Filho Eterno. Eles não contam para a gente quase nada, na verdade. Nos 7 mundos sagrados do Filho Eterno parecem ter origem as energias impessoais da luminosidade do Espírito. Mudou sozinho. As 7 esferas luminosas do Filho Eterno são os mundos das 7 fases de existência do Espírito puro. Então, não tem personalidade ali. Essas orbes resplandecentes são a fonte da luz tríplice do paraíso e de Avona, e a sua influência é amplamente, se bem que não totalmente, confinada ao universo central. Nenhum ser pessoal pode permanecer em qualquer um dos 7 reinos fulgurantes do Filho Eterno. Por quê? Porque esse é um reino espiritual pré-pessoal, que não tem personalidade, não cabe personalidade ali. Com a sua glória espiritual, eles iluminam todo o paraíso e Avona, e direcionam a pura luminosidade do espírito para os 7 superuniversos. Essas esferas brilhantes do segundo circuito, ou seja, o circuito do Filho Eterno, da mesma forma emitem a sua luz, uma luz sem calor, para o paraíso e para 1 bilhão de mundos de Avona. A personalidade não está presente em nenhum dos satélites do Filho Eterno. Esses mundos são fecundos da vida não pessoal dos seres do Filho Eterno. Acredita-se que essas entidades estejam sendo constituídas para ministração aos novos universos projetados no espaço exterior, onde eles falam que nós também teremos como finalitores um papel. Os filósofos do paraíso, existe uma categoria de filósofos do paraíso, e a gente também vai estudar no próximo módulo da escola. Eles sustentam que cada ciclo do paraíso, de cerca de 2 bilhões de anos do tempo de Urântia, testemunha a criação de reservas adicionais dessas ordens nos mundos secretos do Filho Eterno. Então, eles estão acumulando essas ordens para que, num futuro eterno, eles possam trabalhar nos espaços exteriores. Nenhuma personalidade jamais esteve em qualquer uma dessas esferas do Filho Eterno. Eles reforçam isso o tempo todo. Mesmo as personalidades cocriadas pelo Filho Eterno não vão a esses mundos. Acredita-se que todos os tipos de espíritos impessoais, independente da sua origem, sejam admitidos nesses lares espirituais. Então, essas esferas do Filho Eterno são só para os espíritos impessoais. E aí, os reveladores nos contam assim, mesmo que fosse possível, né, que a gente fosse a uma dessas esferas, pareceria para a gente um mundo vazio e deserto, né, porque é um mundo espiritual onde a nossa natureza não consegue ver nada, não consegue perceber nem conhecer nada. É como se a gente estivesse num espaço solto no espaço. Como eu disse, eles falam bem pouquinho das esferas do Filho Eterno. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os mundos do Espírito Infinito. Entre o circuito interno de Avona e as esferas resplandecentes do Filho Eterno, ou seja, aquele círculo tem a Ilha do Paraíso, depois tem as 7 esferas do Pai, as 7 esferas do Filho, o que fica na periferia são as 7 esferas do Espírito Infinito. Então, mundos habitados pela progênie do Espírito Infinito, pelos filhos trinitarizados de personalidades criadas e já glorificadas, e por outros tipos de seres não revelados, empenhados na administração efetiva das muitas realizações dos vários domínios das atividades do universo. Os 7 mundos do Espírito Infinito estão ocupados pelos 7 Espíritos Mestres. Cada um deles, são 7, ocupam
uma das 7 esferas dos mundos do espírito infinito, né? E eles presidem aos destinos dos 7 superuniversos, enviando a iluminação espiritual da terceira pessoa da deidade para as criações do tempo e do espaço. Toda Avona, mas não a Ilha do Paraíso, é banhada por essas influências espiritualizantes. Então, só para a gente se lembrar, aqui está a Ilha do Paraíso, as esferas do filho, as esferas do pai, desculpa, as esferas do filho e as do espírito, e aqui a Avona, tá? E aqui é o cinturão negro de gravidade, né? Para não deixar que ninguém dos superuniversos enxergue a Avona ou a Ilha do Paraíso, e aqui os 7 superuniversos. Então, cada esfera do espírito está ligado a um superuniverso, tá vendo? Eu fiz até as setinhas aqui para vocês verem. Então, aqui na primeira esfera, a energia do pai, relacionada ao superuniverso número 1, que também tem energia do pai. Número 2, energia do filho, com o superuniverso com a energia do filho. Número 3, o espírito, energia do espírito. Aqui, pai e filho. Aqui, pai e espírito. Aqui, filho e espírito. E o nosso, que a gente sabe, que tem energia do pai, do filho e do espírito, que é o nosso universo de Orphanton, tá? Então, as moradas executivas dos 7 espíritos mestres são as sedes centrais do paraíso, dos 7 superuniversos e seus segmentos correlatos no espaço exterior. Cada espírito mestre preside a um superuniverso. Então, aqui está o nosso, né? Presidindo Orphanton. E cada um desses 7 mundos é exclusivamente designado a um dos espíritos mestres. Eles não são tão exclusivos quanto as esferas do pai ou as do filho. E embora o status residencial seja limitado aos seres nativos e aos que ali trabalham, esses 7 planetas ou 7 orbes administrativas estão sempre abertos a todos os seres que desejarem visitar e que tenham o comando dos meios necessários para chegar até lá. Então, quem puder estar no paraíso, quer chegar até lá, boa viagem. Vale lembrar que os espíritos mestres têm muitas funções, né? Não sei se vocês se lembram. Eles falam que nesse momento presente, o seu âmbito específico é a supervisão central dos 7 superuniversos. Cada espírito mestre, então, mantém uma enorme sede central de força-potência que circula vagarosamente em torno da periferia do paraíso. E eles mantêm sempre uma posição de frente para o superuniverso da sua supervisão, que é isso que eu acabei de falar. Os 7 espíritos mestres, eles são representantes supremos e últimos do espírito infinito. Se eu não me engano, talvez eu vá falar uma coisa errada. Não. O espírito infinito, a primeira criação do espírito infinito foi os 7 espíritos mestres e depois os mensageiros solitários. Acho que é isso. Eles mantêm as suas estações pessoais e seus focos de poder na periferia do paraíso, mas todas as operações ligadas à sua administração e direção no grande universo são conduzidas a partir dessas 7 esferas executivas especiais do espírito infinito. Então, naquele mapinha que eu mostrei, dá para ver bem certinho como é que funciona, né? Cada esfera ligada a um superuniverso. Os 7 espíritos mestres são a roda de equilíbrio do espírito-mente no universo dos universos. Um poder de localização central que tudo abrange, compreende e coordena. Dessas 7 esferas especiais, os espíritos mestres operam para equalizar e estabilizar os circuitos da mente cósmica do grande universo. Eles também têm a ver com a atitude espiritual diferencial e com a presença das deidades em todo o grande universo. As reações físicas são uniformes e não variam,
sendo sempre instantâneas e automáticas. E aí, é uma coisa bem bacana, achei bem bonito de se falar, que é o relato de um perfeccionador da sabedoria. Então, o perfeccionador da sabedoria foi um revelador responsável por esse documento. Então, eu não sei se é exatamente ele, esse perfeccionador da sabedoria, que vai falar agora, mas eu achei bastante interessante. Para mim, esses mundos executivos são os pontos mais interessantes e fascinantes fora do paraíso. Em nenhum outro lugar no vasto universo pode alguém observar atividades tão variadas, envolvendo ordens tão diferentes de seres vivos, as quais têm a ver com operações em níveis tão diversos e com ocupações ao mesmo tempo materiais, intelectuais e espirituais. Quando me é concedido um período de descanso nas minhas atividades, se acontece de eu estar no paraíso ou em Avona, comumente eu vou para um desses mundos ativos dos 7 espíritos mestres para ali inspirar a minha mente com aqueles espetáculos de empreendimento, devoção, lealdade, sabedoria e eficiência. Em nenhum outro lugar eu posso observar uma interassociação tão assombrosa de atuações da personalidade em todos os 7 níveis da realidade do universo. E eu me sinto sempre estimulado pelas atividades daqueles que sabem muito bem como fazer o seu trabalho e que têm um prazer tão completo no ato de realizar. E é isso, gente. Muito obrigada. É isso que eu tinha para falar. Um resumo do documento 13. Como que eu faço agora? Peraí que o Henrique vai me ajudar para eu sair daqui. Maravilha, Sueli. Eu sempre digo que as aulas deveriam ser um estímulo para que a gente lesse os documentos, né? E aí eu estou disposta a responder as perguntas que eu souber. Então, ali, naqueles mundos do espírito infinito, que é o terceiro, né? Terceiro círculo. Isso. Que estão mais ligados aos superuniversos, né? Isso, cada um. Eu acho que é por isso que eles são tão assim, que o perfeccionador da sabedoria deu um testemunho, que ele gosta de ficar lá, né? Porque é essa relação, né? Tem a ver com ele, né? Assim como nós vamos passar férias em Ascendington, por exemplo, né? A gente não pode ir lá no mundo Não, a gente pode, mas lembra quando a gente estava falando de Ascendington, eles falam que provavelmente, quando a gente estiver no paraíso, a gente vai passar férias em Ascendington. Porque provavelmente é um mundo que vai ser interessante para a gente. Avona, também pode ir para Ascendington, né? Claro. Interessante, né, que a gente possa ir para um mundo, vamos dizer, que está mais avançado do que... Está mais que estaria... quer dizer, eu acho que a gente vai para um lugarzinho lá que a gente possa ver as coisas, né? É aquela história, né? Que a gente tenha a mesma energia, né? Do lugar ali, que a gente possa observar os outros seres. Deve ser para inspirar, né, Lívia? Exatamente. Olha, você vem para cá, ó. Olha onde você vai chegar. Todas as provas. Mas é engraçado que esse documento 13, ele tem muitos segredos, né? Volta e meia, ele fala não revelado, a palavra mais dita ali é não revelado. Ele não revelado os segredos e eu acho que eles só quiseram dar uma pinceladinha para a gente de como que é tudo isso, mas... Eu coloquei no chat que se é segredo e ponto, né? Não precisa saber, né? Não, e o legal é quando eles falam que o Criador, ele é... Tudo que for segredo com o Criador vai permanecer em segredo. Ele é leal e ele é, tipo, não vai lhe trair, entre aspas, né? Verdade. Mas tem essas concessões, né, Sueli, de algumas coisas serem reveladas e não serem segredos para os finalitores, né? Para aqueles que chegarem lá, né?
esses vão saber, né, de algumas coisas, mas nem tudo, né? Nem tudo está franqueado, né? Eu acho até que nós podemos ser depois trinitarizados ainda. Isso. Eu estava lendo um pouco sobre essas questões também hoje e ontem. Esses seres todos que foram criados, porque depois tem uma outra parte que fala dos anciões dos dias, Isso. eternos, enfim, é uma outra linha, né, que é criada e que também é colocada em cada lugar desses, né, nessas esferas, dentro de Avona, e depois eles também são distribuídos por funções. Mas lá pelas tantas, o revelador fala, quando vocês, pela experiência, atingirem tudo isso, vocês vão começar a comandar o mundo. Vocês vão substituir eles. Claro, vai ter alguns que vão ajudar você vai ficar junto com eles, mas vocês estão sendo preparados para um dia, quando tiverem toda a capacidade, todo o entendimento, substituir esses seres que já estão prontos, né, perfeccionados. Talvez, sei lá, vão para os mundos lá de fora. Né? Nos universos exteriores. Eles falam até um termo que é bastante interessante, eles falam no futuro eterno. Bem bacana. Sueli, o nosso sétimo superuniverso, então, tem a presença do Pai, do Filho e do Espírito, né? E nas sete esferas do Espírito Infinito, cada um deles é regido por um segredo, como é que chama? Os segredos, como é que volta? Por favor. Cada um dos 7 superuniversos é regido por um dos espíritos mestres, dos 7 espíritos mestres, né? Sim. Então, o primeiro espírito mestre tem a energia do Pai, o segundo a energia do Filho, o terceiro do Espírito, depois Pai, Filho, Espírito, Filho, Espírito, e o sétimo, que é o nosso, Pai, Filho e Espírito. Não é trindade, são energias únicas, né? A energia do Pai mais a energia do Filho mais a energia do Espírito. Não quer dizer trindade nesse caso. Perfeito. Não então, tem os seres de segredo, né? Isso. O Fernando quer colocar, existem seres com esse nome, né? Segredos trinitarizados. Né? Então, Sueli, pensando, desculpe, Jorge, só para complementar o meu raciocínio, pensando assim, o sétimo superuniverso, o nosso Orvondo aqui, né, a nossa Via Láctea, ela tem energias muito fortes com relação a não só ao Pai, o Filho e o Espírito, mas esse sétimo segredo trinitarizado, esse sétimo segredo, o Espírito Mestre, né, aqui no nosso subuniverso, exerce uma influência muito grande, principalmente aqui em Nébadon, né, porque nós temos a nossa ministra divina, que é filha do Espírito Infinito também, né, e ela ao Micael ter alcançado o status de soberano, né? Ela também se elevou, né? Então é um grau a mais que a filha do Espírito Infinito ganhou aqui em Nébadon, né, Sueli? Então a gente tem que lembrar que todos os universos locais, eles têm o Cristo Micael e a consorte ministra divina, em todos, né? É uma regra, né? Todos os universos locais têm isso. Quando ela é criada, ela é deixada junto com os anciões dos dias para ser treinada até o momento que o filho venha, então aí novamente se juntam. Né? Isso. E os segredos trinitarizados da supremacia, né, que é uma ordem de seres administrativos e administrativos, eles não são segredos, eles são... aliás, o nome deles é Segredos Trinitarizados da Supremacia, mas eles são seres, tá? Administradores, né, Sueli? Isso, administradores dos universos, superuniversos. Esses nomes todos são para facilitar um pouquinho o nosso entendimento, porque não são reais de fato, né? Não, Até os reveladores colocam que foi muito difícil conseguir encontrar nomes que tivessem alguma representatividade para nós, né? Isso mesmo. Dias e tal, todos eles. Né? A família Dias inteira, né? Eternos dos dias, anciões dos dias.
Eterno dos dias. É. Mais alguma pergunta, pessoal? São 3 círculos e 7 esferas. Cada um. Como é que a gente enxerga isso? 7 esferas, cada círculo? Não. Então, o primeiro círculo, lembra, tem até o desenho, quer que eu coloque? Pois é, mas o primeiro círculo tem quantas esferas? 7. O segundo, 7 e o terceiro, 7. Então, são as 21 esferas sagradas do paraíso. 7 do Pai, 7 do Filho e 7 do Espírito. E aí tem 3 divinitons, 3 sonarintons. Não. A primeira parte da apresentação eu falava só das esferas do Pai. Então, no primeiro círculo. Então, no primeiro círculo tem 7 esferas, sendo que são essas. A primeira é Diviniton, a segunda Sonarinton, a terceira Spiriton, a quarta Visigerinton, depois a quinta Solitarinton, a sexta Serafinton e a sétima Ascendinton. Nossa, decorei. E do segundo círculo, não sabemos o nome dela? O segundo círculo, lembra, eles não falam quase nada das esferas do Filho Eterno, só falam que os seres pessoais não podem estar ali, as personalidades não estão ali, sim, só os seres não pessoais, porque não lá... Não tem com que interagir. E não tem como interagir, são esferas, 7 esferas de espírito puro. E aí, por fim, as 7 esferas do espírito infinito, né, que é do terceiro círculo, que são os 7 espíritos mestres. Cada uma é um espírito mestre. Depois mais os 7 círculos da Diabona, né? Isso, mas... ao todo. Isso, com 1 bilhão de mundos habitados. Perfeito. Veremos a aula que vem. Oi? Veremos a aula que vem. Isso, veremos a aula que vem. O que será que chamam espíritos mestres, Sueli? Porque porque são grandiosos, né? Os espíritos, cada espírito mestre administra um super-universo, né? Juntamente com os anciãos dos dias, né? Que para cada super-universo tem 3, né? São 3 anciãos de cada super-universo, né? E tem um espírito mestre, né? Os ajudando, né? Os auxiliando os anciãos, né? Os espíritos mestres, eles são energias, tá? Energias que emanam e... espirituais e mentais. Isso. Uhum. Os anciãos... Não são personalidades, né, Lilia? Não, são energias, circuitos de energia, né? Circuito de energia, não são personalidades. Uhum. Ok. Mais alguma perguntinha? Será que, não sei se no documento fala, será que no circuito do filho não estão preparando os seres, né? Não são seres pré-pessoais, né? Já para os universos... Sim, eles falaram isso, inclusive... Bom, eu li, não sei se eu coloquei, não lembro, mas sim... Esses seres que estão a cada 2 bilhões de anos, lembra que ele fala do círculo, né? A cada 2 bilhões de anos são mais seres, mais uma leva de seres, isso. E esses seres provavelmente vão atuar nos espaços exteriores, juntamente com os finalitores. Talvez sejamos nós quando perfeccionados, né? Aham. Como fazem os ajustadores para nós, então, será? Acho que sim. Como assim, Lília? Qual a relação Você falou agora como os ajustadores. Qual a relação dos ajustadores com o que você estava falando? Eu divaguei um pouco o meu pensamento, Lília, não entendi. Qual foi a ligação? O segundo círculo das 7 esferas é do filho. E lá só tem seres que pré-pessoais, né? São pré-pessoais, são só habitados por esses seres. Então, a gente, com conjectura, né, Sussu, acho, que esses seres vão servir aos espaços exteriores, assim como servem
os ajustadores do pensamento aqui para os universos do tempo, nos seres mortais. Isso mesmo. Agora eu fico pensando, por que os reveladores trouxeram todas essas informações para a gente se os segredos estão lacrados? Por que eles não revelaram, né? Mas é porque nós já temos muita informação, né? A revelação nos fala muita coisa. Por que quereríamos saber, né, algo que nos foge à compreensão, né? Temos tanta dificuldade de entender, principalmente as primeiras partes do livro, né? Quando fala da Trindade, né? Das suas inter-relações, né? E cada um entre si, né? Então, é difícil entender, né, a primeira parte do livro e entenderíamos muito menos, né, esses segredos aí que não cabe a nós agora, né? Então, eles falam exatamente isso, Fernando. Eles falam assim, se fossem revelados esses segredos, primeiro assim, que os segredos só são revelados às ordens que pertencem a cada espaço, né, a cada esfera. Mas se fossem revelados a nós mortais, criaria muito mais confusão. Sim. E atrapalharia o trabalho de vários seres. Então, provavelmente, a gente iria interferir em alguma coisa e atrapalhar o trabalho de alguns seres. A gente não sabe exatamente o que, mas é isso que está dito lá. Somos livres para conjecturar, né? Desculpa, Jorge, diga. Não. Pelo que eu li, os reveladores falam um pouco sobre isso. Na realidade, eles estão usando uma técnica conosco. Em vez de revelar de baixo para cima, tudo que eles puderem de cima para baixo, para que a gente consiga se posicionar ali dentro, onde é que a gente pode estar, mesmo não compreendendo tudo, mas é uma técnica que eles estão utilizando para nos ajudar, certo? Porque nós fomos habitados aí pelo nosso soberano, né, que criou esse universo. Algumas regalias nós estamos tendo aqui, né? E outra coisa interessante que eles falam, que eu não coloquei, que era só uma curiosidade, eles falam assim, que quando a gente estiver no paraíso, a gente vai aprender sobre tudo, né? Tudo que for possível ser revelado. E que 1 hora de aprendizado no paraíso equivalem, acho que a 10.000 anos aqui em Urântia. 1 hora. É muita coisa. Acho que o nosso cabeção vai ter que ser grande. Vai ter que ter uma expansão cósmica de qualquer jeito. Aqui, enquanto encarnados, é para pirar o cabeção mesmo, né? Lá nós teríamos os sentidos aguçados, né? Já quando saímos daqui, fomos para uma das mansões, as nossas percepções aumentarão em muito, né? Nós já passamos por uma aula dessa, acho que foi até Lília, né, Lília, que falou, que nós comentamos numa aula passada, né, que nós teremos a nossa amplidão de compreensão, teremos, acho que, são quantos sentidos mesmo? Nós temos 6 aqui, né? Podemos chegar a 210 em Avona. Em Avona. E nas mansões, se não me engano, são 50 ou 70. 70. Olha aí. Mas essa história de segredo, Sueli, hoje eu estava vendo um vídeo de vendas de imóveis. Eu não sei por que apareceu no YouTube para mim. Daí eles disseram assim, olha, você sempre, nunca fala tudo sobre o imóvel, mas você aguça a curiosidade da pessoa para ir pesquisar. Então, você fala uma característica do imóvel muito, assim, né? Por exemplo, tem pomar. Então, a pessoa já pensa no pomar, naquele pomar, né? Vai lá, tem um pezinho de limão, mas... Então, você aguça a curiosidade da pessoa para ela pesquisar o imóvel, entendeu? Tem um riacho no fundo, é uma valeta, né? Assim que seca metade do tempo. Mais ou menos. Então, quando eu vejo assim, terreno lindamente arborizado, pode ter certeza que é no meio do mato. Meu Deus do céu. É verdade. A nossa próxima aula vai continuar falando sobre o paraíso, né, Sueli? Qual será o tema mesmo? Acho que é a Avona, se não me engano. Alguém lembra? Acho que é a Avona. Não, é o meu, é a Avona. É a Avona, então é a Lília.
Que legal. Faz um spoiler para nós aí, Lília. Avona, porque tem muita coisa para falar sobre a Avona, né? Sim, 1 bilhão de mundos, nós vamos passar por todos os mundos. Então, daí a gente vai ver quais são as características desses mundos de Avona. Opa. Não percam na próxima aula. Um monte de camarada que mora lá. Então, a aula que vem vai ser cumprida, né, Lilian? 1 bilhão de mundos, a gente vai ver todo. Até eu falar dos 1 bilhão vai demorar um pouquinho, mas eu vou tentar resumir. Tentar em 30 minutos, em 2 horas. Tá bom, gente. Então, foi Sueli, ajuda a gente aí no exercício, não queima os nossos miolos, pirar o nosso cabeção, não, viu? Facilita, viu, Sueli? Nossa, olha, se vocês pegarem a minha apresentação, eu copio e colo tudo. Eu não faço nenhuma pegadinha nunca. Mas é bom mesmo. Eu copio e colo da apresentação. Então, até as palavras são a mesma, tudo igual. E é isso. Não vou dar mais por chance, não. Obrigado, Sueli. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Oi, muito obrigada. Um abraço a todos. Deus.